Bom dia a todos. Meu nome é Márcia, sou bióloga de formação e epidemiologista e hoje eu respondo pela coordenação estadual da hanseníase aqui no estado de Tocantins. Eu sou uma pessoa de pele clara, cabelos loiros, altura mediana, estou usando uma roupa, um blazer azul e uma blusa branca e uma calça jeans. E estou hoje aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante no nosso estado, a hanseníase, com a doutora Letícia, médica de família e comunidade, que atua no município de Palmas, além de ser preceptora na FESP e professora da Universidade do Tocantins. Muito obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada, é sempre uma alegria contribuir com um tema que precisa tanto de conhecimento, né? Nós precisamos levar a população, tirar as dúvidas, né, para que essa doença seja mais conhecida e a gente consiga, quem sabe, erradicá-la. Eu sou uma mulher de altura mediana, pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos. Estou vestindo um vestido preto. Bom, então já entrando no nosso tema de hoje, né, que é a hanseníase, eu já tenho uma pergunta, porque a população ela fica um pouco confusa do nome da doença já, né? Não sabe se você fala lepra, hanseníase, pode se falar lepra, não pode. O que traz nessa questão do nome da doença? Bom, essa doença, a hanseníase, é uma doença milenar, né? Os textos falam da doença antes de Cristo. Nós, no Antigo Testamento, nós temos vários trechos que falam da doença, falam de leprosos. Então, é uma doença que foi muito estigmatizada no passado. Quem tinha a doença, quem tinha característica da doença, era afastado do convívio familiar, do convívio da sociedade. Muitas vezes eram colocados em leprosários, né? Em locais que tinham outras pessoas doentes e a doença não tinha cura e tinha um desconhecimento muito grande. E aí, no decorrer dos anos, nós fomos descobrindo novas informações sobre a doença, descobrimos qual é o patógeno causador da doença, a micobactéria causadora da doença, e tudo isso ajudou a gente entender melhor a doença e a necessidade de acabar com esse estigma que tinha lá do passado da lepra. Então, hoje em dia, esse termo lepra ficou em desuso, porque é um termo que causa estigma, que causa constrangimento, que tem uma história muito dolorosa no passado, e hoje o termo correto para se falar da doença é hanseníase. Então, é a mesma doença lá do passado, que a gente chamava de lepra? Sim, é a mesma doença, mas hoje a gente não usa mais esse termo, e sim usa o termo hanseníase, que é o termo correto atualmente. Se tinha muito medo de pegar, né, essa doença, então, assim, acabaram isolando essas pessoas por conta disso. E tinha muito, assim, os principais sinais e sintomas para a população, para enxergar isso, são só aquelas manchinhas, tem outras coisas, porque eu mesmo, quando entrei na hanseníase para trabalhar, minha imagem era assim, é fácil fazer o diagnóstico, é só olhar, tem mancha, é hanseníase, não tem mancha, não é. É verdade, é isso? Como que é? Bom, a hanseníase é uma doença que causa sintomas diversos, né? Tanto na pele quanto nos nervos. Então, a gente chama a hanseníase, fala que a hanseníase é uma doença dermatoneurológica. Então, ela atinge pele e na pele a gente vai observar manchas. Essas manchas, elas podem ser claras, elas podem ser escuras, podem ser avermelhadas. Essas manchas, geralmente, elas não têm, o paciente ela não tem sensibilidade térmica, às vezes sensibilidade dolorosa, tátil. Então, são manchas com alterações de sensibilidade. Além de manchas na pele, nós podemos identificar áreas que têm diminuição dos pelos. Então, em uma parte da perna, o paciente não tem mais pelos, por exemplo. Ou ela pode afetar também a sudorese da pele. Então, é uma área ressecada. O que é sudorese mesmo, é o suor doutora? da pele. Então, é uma área que vai ficar seca, que não vai não vai suar da mesma forma. Por exemplo, vamos supor que tenha uma mancha nas costas, a pessoa correu, tem suor em todo o corpo, exceto naquela região. Então, são algumas características que a gente identifica também na doença, isso na pele. Mas a hanseníase, o bacilo da hanseníase, ele também provoca danos neurais. Então, nos nervos periféricos, eles podem
causar dor, dormência, perda de força, pode provocar alteração na anatomia dos dedos, por exemplo, causando garras, ou pode provocar o pé caído, o pé perdeu a força, e aí o paciente não consegue mais fazer a movimentação ou manter a força daquele membro. Então, é uma doença que pode acometer tanto pele quanto nervos, e é importante que a avaliação seja feita pensando em todos os aspectos que a doença pode causar. Então, não é só manchinha. Não é só manchinha. Mas é importante também falar que nem toda mancha é hanseníase e nem toda perda de força, por exemplo, é hanseníase. Então, existem muitas outras doenças que causam alterações na pele, causam manchas na pele. E existem muitas outras doenças que causam alterações neurais, perda de força, dor, dormência. Na hanseníase, nós precisamos fazer uma avaliação para identificar mesmo. Esse paciente, essas lesões são compatíveis com hanseníase, são compatíveis com outra doença, mas é importante avaliar. Então, se eu tenho uma mancha, mesmo que não seja hanseníase, é importante avaliar aquela mancha, pensar em tratamentos para que, independente do que seja, o paciente fique curado daquela patologia. Essa avaliação que você fala, eu achei engraçado o termo dela, né? Porque eu estava dando uma lida, e aí você fala avaliação neurológica simplificada. Você acaba pensando que é uma avaliação da cabeça. E, na verdade, não. Então, na hora que eu vou fazer o exame da hanseníase, não é só olhar a pessoa, o médico tem que tocar em você, né? Sim. Na avaliação para diagnóstico da hanseníase, a gente faz uma avaliação dos sistemas que a hanseníase vai afetar, pode afetar. Então, vamos lá. Na pele, a gente vai olhar toda a pele do paciente, procurar manchas, procurar essas áreas que não têm pelos, essas áreas que podem ter alteração da sudorese, né, que é o suor da pele, áreas que estão mais ressecadas. Então, nós vamos olhar toda a pele. E fazer testes necessários. Então, qual é a mancha que é característica da hanseníase? É uma mancha que tem alteração de sensibilidade, seja de temperatura, seja de dor, seja do toque. A gente faz os testes naquela região para saber se o paciente tem perda, tem alteração naquela sensibilidade. Nos nervos, a gente vai avaliar os nervos periféricos e vai identificar como que esses nervos estão. A gente vai tocar nos nervos e ver se tem espessamento, se tem dor, se tem choque, se o paciente tem perda de força, como que está a sensibilidade no trajeto daquele nervo. Então, não é uma avaliação complexa, é uma avaliação extensa, mas que nos dá um parâmetro de como que aquele paciente está e se ele tem características, se ele tem sintomas ali que seriam correspondentes à hanseníase. Então, a avaliação não é tão simples assim como eu pensava. O que o paciente pode fazer? Se eu tenho uma mancha, se eu tenho sinais compatíveis, tenho contato com alguém na minha família, seja presente, seja no passado, que teve hanseníase, eu posso procurar o serviço de saúde, o meu médico no posto de saúde, e conversar com ele para que uma avaliação seja feita. Essa avaliação vai levar em conta o que eu já falei, a avaliação da pele, dos nervos, e é importante que a gente tenha uma equipe capacitada. O município que eu atuo é Palmas, e a gestão de Palmas, juntamente com a gestão do estado, tem uma preocupação muito grande de fornecer aos profissionais capacitação necessária para que todos saibam diagnosticar a hanseníase. Então, essa avaliação muitas vezes causa dúvida, né? Às vezes o profissional não tem certeza, tem insegurança como fazer, mas ele é capacitado para que ele faça a avaliação com segurança e consiga, sim, de dar o diagnóstico da hanseníase. Doutora, e esse diagnóstico que você está falando tanto assim, tem algum exame laboratorial que eu coleto sangue e mando para fazer o diagnóstico ou não? Essa avaliação clínica, como você citou, já é o suficiente para dizer que a pessoa tem a doença ou não? Bom, o diagnóstico da hanseníase é primariamente clínico. Então, a avaliação dermatoneurológica, ela é suficiente, na maioria dos casos, para que a gente diga se há ou não hanseníase. Então, o primeiro passo é a avaliação clínica. E essa avaliação, na maioria dos casos, a gente já consegue utilizá-la, definir. Existem outros métodos diagnósticos? Existem, mas esses outros métodos diagnósticos, eles não são usados em todos os casos, porque esses outros métodos podem dar resultados errados.
A hanseníase, ela tem várias dentro da mesma doença, a gente tem pacientes com sintomas e com quantidade de bactérias que causam a hanseníase diferentes. Então, tem um paciente que é mais sintomático, tem uma doença com mais sintomas, com mais características, um paciente que é mais discreto, que ele não tem tantos sintomas. E essas diferentes formas de uma mesma doença, elas mudam exames, por exemplo. Então, nós temos dentro dos diagnósticos, por exemplo, um exame que chama baciloscopia. Essa baciloscopia, ela é realizada em laboratório, mas ela não é 100% fiel. Então, quer dizer que se der negativo, não quer dizer que eu não tenha hanseníase? Não quer dizer. Então, um paciente que tem pouco bacilo, por exemplo, que tem uma forma da doença inicial, ou que tem uma forma clínica da doença que normalmente já tem poucos bacilos, causa poucos sintomas, ou sintomas mais discretos que outras. Esses pacientes, quando a gente faz a baciloscopia, a gente já não consegue achar bacilo nessa baciloscopia, mas não significa que ele não tenha a doença. Outra situação também é que é um exame operador dependente. Então, a gente tem a coleta, tem o armazenamento do material, tem a leitura do material. Então, eventualmente, podem haver falhas dentro desse processo, que não é intencional, mas podem existir. Então, esses exames são reais, eles existem, eles nos dão apoio diagnóstico em alguns momentos, sim, mas eles não são dentro da nossa prática clínica rotineira, e aí eu estou falando dentro também da APS, que são os profissionais, a atenção primária à saúde, que são os profissionais que vão atender inicialmente ali um paciente que tem o postinho de saúde, né? O posto de saúde. Então, o posto de saúde é o contato inicial desse paciente com o serviço. Dentro da APS, o nosso principal método diagnóstico é a avaliação clínica. Houve dificuldade, houve uma incerteza no diagnóstico por algum motivo, aí sim nós vamos lançar mão de outros exames para corroborar com a avaliação clínica realizada. E a gente pode passar por avaliação de outros profissionais mais especializados na doença, mas primariamente, a avaliação clínica. Se a gente tem uma avaliação clínica positiva, compatível com a doença, normalmente é o suficiente para que a gente dê o diagnóstico e inicie o tratamento. Se essa avaliação clínica foi duvidosa, foi incerta, não conseguiu só pela avaliação clínica fechar, a gente talvez use outros mecanismos diagnósticos, outros recursos diagnósticos para que a gente consiga solucionar aquele caso. Mas a avaliação clínica é primordial. Eu achei uma coisa interessante, eu também fui há algum tempo professora, eu sempre falei que quando a gente fala de SUS, a população gosta muito de hospital, né? Então, ela sente uma dor de cabeça, ela não quer ir no postinho de saúde, ela quer já ir no hospital. E eu achei interessante, o tempo inteiro você falou em unidade básica, né? E o diagnóstico, esse clínico, o médico que está no postinho, ele tem essa capacidade de fazer o diagnóstico e já iniciar o tratamento lá no postinho, ele ficar o tempo inteiro monitorado, acompanhado pela equipe lá do seu postinho na sua região? Sim, a hanseníase é uma doença que pode e deve ser diagnosticada dentro da APS, exceto casos que sejam mais complexos, e o tratamento é feito em acompanhamento com sua equipe de saúde da família. Então, não é necessário, em todos os casos, a gente encaminhar para referência para acompanhamento. Então, a gente encaminha para referências casos mais complexos, casos que precisam de um acompanhamento um pouco mais próximo, com um especialista, mas é uma doença que é possível, sim, na grande maioria dos casos, o diagnóstico e o tratamento dentro da atenção primária, dentro do seu posto de saúde, com a sua equipe assistente. Que é até melhor para a população, né? Em vez dela se deslocar até o hospital, ela tem todo atendimento de qualidade profissional na sua região. Assim, ela tem que pegar ônibus, né?
dentro da sua unidade. E é o acesso, né? A unidade de saúde é o primeiro acesso do paciente. Então, é a equipe que está ali durante toda a semana para te atender, não precisa do encaminhamento, né? Às vezes a gente vai fazer um encaminhamento, tem um pouco de fila, tem um pouco de espera, e a equipe de atenção bem preparada, de atenção primária, bem preparada, bem capacitada, ela consegue sim fazer esse manejo, fazer essa orientação e cuidado do paciente durante esse período de tratamento. Doutora, quando você falou, né, do isolamento, tinha alguma coisa a ver na questão da transmissão, né? Você falou que a gente não sabia muito sobre a doença. Então, uma das coisas que a gente não sabia muito era a questão da transmissão, né? E como que acontece essa transmissão hoje, que a gente já sabe um pouquinho mais sobre a doença? Como é a transmissão da hanseníase? É isso mesmo, assim, esse desconhecimento com relação à doença fazia com que os comportamentos, né, os posicionamentos daquela época lá do passado fossem aqueles. Então, esse isolamento, a ausência da pessoa no convívio familiar e social era por causa do desconhecimento mesmo. O que nós aprendemos desde que a doença começou a ser mais estudada, começou a ser mais abordada, é que é uma transmissão via respiratória. Então, como que eu pego hanseníase? Através do convívio íntimo e prolongado com alguém. Então, são as gotículas aqui da respiração. Quando a gente passa muito tempo com alguém que tem hanseníase, a gente transmite a doença por via aérea. Então, eu respiro muito tempo próximo daquela pessoa, eu convivo com aquela pessoa. Normalmente, esses contatos íntimos e prolongados são dentro do nosso seio familiar, então dentro da nossa casa. A gente convive muito com os nossos pais, né? Respira muito tempo dentro da nossa casa, com o nosso pai, com o nosso esposo, com o nosso filho, com outro ente querido, um avô, enfim, dentro do nosso âmbito familiar, normalmente. E aí a transmissão ocorre através das vias aéreas, que é a via de transmissão de muitas outras doenças. Mas no caso da hanseníase, não é um contato breve. Então, eu fui na casa do seu Joaquim e o seu Joaquim tinha hanseníase, peguei hanseníase. Não é assim. Na hanseníase, esse contato, ele precisa ser prolongado, ele precisa ser durante muitos anos. A doença em si é uma doença de evolução muito lenta. Então, para que um paciente transmita a hanseníase e o outro desenvolva a hanseníase, a gente precisa de anos nesse processo. Mas e se ele estiver tratando? Se ele estiver tratando, não tem mais transmissão da hanseníase. O tratamento feito da forma correta, iniciou o tratamento, já parou a transmissão. Mas, então, quando eu penso em transmissão, o que a gente pode entender? A transmissão, então, é com o contato, através das gotículas respiratórias, das vias aéreas, de um contato íntimo e prolongado. Então, é quando eu passo muito tempo com alguém em algum ambiente, normalmente ambiente fechado, né? Então, eu morei durante 20 anos com os meus pais. É um contato íntimo e prolongado? É um contato prolongado, um contato íntimo ali dentro da minha casa. Ou com o esposo, ou com o avô, ou com os tios, né? Tem um componente familiar. Só no âmbito familiar? Não, às vezes a gente convive muito tempo, passa muito tempo em um ambiente de trabalho com o mesmo grupo, né? Então, são situações ou em um ambiente que está restrito de liberdade, como os presídios, por exemplo, tem ali um contato íntimo e prolongado durante muitos anos, é um ambiente ali de transmissão. Em caso tenha alguém doente. Então, a hanseníase, ela precisa, para que ela aconteça, eu preciso de alguém doente, sem tratamento, e alguém susceptível à doença convivendo com esse doente sem tratamento por um longo período de tempo. Eu tenho um doente e uma pessoa susceptível à doença. Algo que eu acho importante falar é que na nossa prática diária ali, no nosso dia a dia, quando a gente vai conversar com os pacientes, eles perguntam assim, doutora, mas será que eu não peguei na fila do supermercado? Porque eu me encontrei fulano de tal na fila do supermercado. E não é assim, é aquilo que eu falei, um contato íntimo e prolongado. Alguém que você convive muito, passa muito tempo perto. Então, não é na fila do supermercado, não é na
na fila do banco. Por que que é importante a gente entender isso? Para tirar um pouco desse estigma também. Porque às vezes você tem um vizinho, você tem um amigo, um conhecido que está em tratamento da doença e aí você não quer nem chegar perto da pessoa. Não, ixi, vou não. Olha, tá doente, não vou, não chego perto, fica com receio, e isso piora o estigma, piora o sentimento de aceitação daquele paciente. Então, não é esse caso, não é um período de contato curto, não é encontrar na fila, não é ver na feira, é um contato prolongado. Certo. E essa doença, ela tem cura? Você falou que antes acreditava-se que não tinha tratamento, não tinha cura. Como que acontece? Como é o tratamento dessa doença? Você já falou que pode ser realizado totalmente todo o tratamento dentro da unidade básica, dentro do seu postinho de saúde. Como que é feito esse tratamento? Sim, hoje nós temos tratamento, é uma ótima notícia. Nós temos tratamento para hanseníase. E é todo feito no SUS, então é uma medicação de graça, o governo fornece a medicação durante todo o período de tratamento. O tratamento é feito com antibióticos e o paciente é cuidado durante todo aquele período de tratamento, fazendo exames frequentes, fazendo avaliações da pele, dos nervos, né? Fazendo a ANS, que foi o que a gente comentou no início, para monitorar o tratamento. Então, esse tratamento é todo feito de graça no SUS. Durante o tempo que for necessário, dependendo da forma clínica que aquele paciente apresente. Então, se ele tem uma forma clínica mais leve ou uma forma clínica mais complexa, vai definir o tempo de tratamento desse paciente com relação a essa doença. E sim, a gente pode fazer todo esse tratamento na atenção primária. E aí, eventualmente, se houver alguma dificuldade, ser encaminhado para uma referência. E tem cura, doutora? E tem cura. É um tratamento que tem cura. A gente cuida desse paciente, avalia desde o início até o final do tratamento para garantir que os sintomas melhoraram, que a alteração de sensibilidade, a perda de força, tudo isso é acompanhado junto à equipe para que a gente monitore esse tratamento e acompanhe o processo de cura do paciente. Então, sim, a gente tem cura da doença, mas o diagnóstico precisa ser realizado e o tratamento também. Porque sabe uma coisa, Márcia, que a gente vê muito, é uma não aceitação dos pacientes com relação à doença. Então, por causa daquele estigma que a gente viu lá atrás, por causa do medo, os pacientes muitas vezes têm vergonha de falar sobre a doença ou de dizer que tem a doença. Então, eu lembro que eu trabalhei em determinado local e eu acompanhei durante um ano uma senhora com diagnóstico de hanseníase. E eu lembro que em todas as vezes que eu vi aquela senhora, ela chorava muito, porque ela tinha muita vergonha, porque ela achava que os vizinhos não iam querer conviver com ela, que os familiares tinham medo dela. Então, a aceitação social, o apoio familiar, o apoio da comunidade que convive, faz muita diferença para que o paciente aceite a sua doença, faça o tratamento e encerre uma cadeia de transmissão. Porque qual é o problema da hanseníase? A gente, muitas vezes, não consegue interromper a cadeia de transmissão. O que é interromper a cadeia de transmissão? É identificar um paciente que tem hanseníase, que precisa ser tratado, porque se eu tenho um paciente que tem hanseníase e ele não está sendo, principalmente nas formas clínicas multibacilares, que tem mais bacilo provocando a doença, se esse paciente, ele não é um paciente que está sendo tratado, ele automaticamente está fazendo o quê? Disseminando a doença, porque é através das vias respiratórias, não tem como eu ficar sem respirar. E o paciente, né? Vamos supor, ele ainda não é paciente, ele descobriu, ele tem suspeita de hanseníase, se ele não tratar, o que pode acontecer com essa pessoa? Bom, tenho hanseníase e decidi não tratar. Eu vou continuar transmitindo a doença, que é o que a gente estava falando, e é um problema. A transmissão continua, outras pessoas ficaram doentes, podendo evoluir da mesma forma. E se eu não tenho tratamento da doença, esse paciente vai progredindo naquela alteração. Então, no início, eu tinha uma lesão de pele.
mas só tinha lesão de pele. Decidi que não vou tratar. Daqui a pouco eu começo a apresentar acometimentos neurais, então eu vou sentir dor, eu vou sentir nos membros superiores ou inferiores, eu vou ter alterações nos olhos, a gente comentou sobre alterações Ele não consegue fechar o olho total. Então tá dormindo, mas o olho permanece aberto, isso pode dar alterações, pode dar úlcera. Não consegue pegar copo. Não consegue pegar os objetos, né, um copo, uma panela, porque tem perda de força, perde o calçado, machuca o pé e não percebe. Pode evoluir com sequelas, que são garras nas mãos, nos dedos, né, das mãos, nos dedos dos pés. Pode começar a apresentar reabsorção óssea. Então, a gente consegue perceber que os dedinhos desse paciente começam a diminuir, porque está tendo uma reabsorção óssea. Esse paciente pode ter feridas na pele de difícil cicatrização, né, ulcerações na pele. E a doença vai progredindo de uma forma que o paciente pode apresentar sequelas irreversíveis. Então, melhor é tratado. Melhor é tratar. Tratou, tá resolvido, ficou para trás aquela Aí ele história. Não vai ter nenhuma incapacidade, vai evitar isso também. Além dele não transmitir para o seu colega ou para os seus familiares, ele ainda vai conseguir evitar umas incapacidades, né? Isso. Como você falou, de não conseguir segurar a mão, então melhor é tratar. Vai evitar essa progressão da doença e agravamento do quadro. Então, é importante que esse diagnóstico seja feito de forma precoce e que o paciente tenha uma adesão ao tratamento para que evite essa progressão da doença com impacto na qualidade de vida lá no futuro, com alterações que o paciente não consegue mais trabalhar, não consegue mais fazer atividades de vida diária ali de forma simples, né, de forma fácil. Então, é importante o diagnóstico precoce para evitar a progressão da doença. Então, resumindo a nossa conversa, que foi, para mim, muito esclarecedora, então a hanseníase tem cura, e quanto antes a gente tratar, a gente consegue melhorar a qualidade de vida da população. Então, essa pessoa, ela se tratando, é um tratamento gratuito, né? Pode ser tratado, deve ser tratado na unidade básica, com o seu médico de família, né? E que mais, assim, que você gostaria de falar para a nossa população, para frisar sobre a nossa doença, a importância desse tratamento? É importante que a população entenda que aquela lepra do passado não é a mesma perspectiva de vida que a gente tem hoje, que você pode contar com a sua equipe de saúde da família, pode contar com o seu médico, com o seu enfermeiro, toda a equipe está disposta e preparada para cuidar de você. Então, se você tiver algum sintoma, tem alguma mancha, mesmo que você ache que não é hanseníase, procure, porque mesmo se não for hanseníase, a gente vai fazer o tratamento adequado para aquela outra patologia. Mas procure, não tenha medo do diagnóstico, conte com a sua equipe de saúde da família para que você faça, se por um acaso houver diagnóstico, faça o tratamento de forma adequada e proteja também a sua família. Porque um doente na família, ele pode passar a doença para os outros membros ali da família. E aí a gente tem uma doença que tem vários membros da família progredindo. E se tem eu lembro de um caso que eu acompanhei o tratamento, que na família tinham 5 pessoas doentes. Pai, mãe, vô, filhos. E tinha uma pessoa da família que não queria ser avaliado. Então, já tinham 5 diagnósticos dentro da mesma casa, mas tinha um deles que não queria ser avaliado porque tinha medo de receber o diagnóstico. E por mais que a gente tentasse, corresse atrás, marcasse consulta, a pessoa não comparecia ao serviço porque tinha medo. O que acontece? Todo mundo tomou medicação, tratou, ficou bom, e se essa pessoa, por um acaso, tiver a doença, ela vai novamente passar para a família que já tratou, que já usou medicação e
pode ser que precise começar tudo de novo. Então, é importante que a família entenda que uma pessoa doente na família pode passar a doença para outras pessoas e que a gente precisa acolher esse ente querido e ajudá-lo no tratamento, que toda a família precisa ser avaliada. Então, isso é outra coisa importante também, outra situação importante. Se eu tenho na minha família, dentro da minha casa, uma pessoa que foi diagnosticada com hanseníase, é importante que todas as pessoas que moram naquela família, que moram naquela casa, procurem o serviço de saúde para também serem avaliados. E aí vai ser avaliado da mesma forma, a pele, os nervos. Se mais alguém naquela família for diagnosticado, também fará o tratamento, e as pessoas que não tiverem sinais clínicos da doença, elas serão acompanhadas periodicamente para que a gente veja se elas vão eventualmente evoluir com a doença de alguma forma. Lá no começo eu falei que a doença é uma doença lenta, né? O desenvolvimento da doença é lento. Então, eu respirei o bacilo que causa a hanseníase, né? Eu tive contato com o bacilo entrou na via aérea, até eu manifestar a doença, pode demorar em média, de 3 a 5 anos, podendo até ser mais tempo em alguns casos. Então, eu tive contato há 5 anos, há 5 anos com um familiar, né? Morei, né, há 3, 5 anos, por exemplo, com um familiar que depois foi diagnosticado com hanseníase, eu tive contato naquela época. Então, eu preciso ser avaliado para que, será que eu não desenvolvi a doença? Porque a doença já tem um desenvolvimento lento e gradual, já é devagar. Então, eu preciso ser acompanhado no decorrer do tempo para que a equipe observe se em algum momento eu não inicio sintomas que são compatíveis com a doença e necessitam de tratamento. Então, o mais importante da hanseníase é que a gente quebre essa cadeia de transmissão. Se nós conseguirmos tratar todas as pessoas, né, de forma precoce, que seria o ideal, mas tratar os doentes que têm hanseníase, idealmente de forma precoce, a gente interrompe uma cadeia de transmissão para que a doença seja cada vez menos comum dentro da nossa sociedade, quem sabe a gente erradique. Então, seria o mundo ideal, né? Eu acho que é um desejo que a hanseníase realmente deixe de existir, deixe de acometer pessoas dentro da nossa comunidade, porque é uma doença que causa muito sofrimento, causa dificuldade mesmo, tanto de aceitação, mas os sintomas da doença, eles deixam o paciente desconfortáveis e que se não forem tratados da forma adequada, no período adequado, ela pode deixar sequelas também impactando na qualidade de vida dessa população. Bom, doutora, a hanseníase é um assunto extenso, né? E para a gente que trabalha na área da saúde também um assunto instigante. A gente que quer trazer saúde para a nossa população, que a gente trabalha em prol disso e que levaria mais algumas horas falando sobre esse tema que eu também gosto muito, né? Então, eu só tenho que agradecer a sua participação. Acredito que foi um pouquinho para que a comunidade tenha consciência, entenda um pouquinho sobre essa doença que tem cura, que a gente pode tratar, que a gente precisa tratar o quanto antes, para que ela tenha uma qualidade de vida aí melhor, né? Então, muito obrigada e espero que a gente fortaleça a nossa parceria. Eu fiquei com agora eu vou devolver a pergunta. Pode, Márcia? Pode. Como que está no nosso estado a frequência, o número de casos? A gente tem tido muitos casos de hanseníase no nosso estado. O que a população pode entender aí da doença e dos dados que a gente tem hoje com relação à doença? Bom, o estado de Tocantins hoje, ele está... As forças estão voltadas para controlar essa doença porque nós temos muitos casos. Então, essa ação de fazer, trazer informação para a população, justamente porque a gente tem consciência de quantas pessoas adoecidas ainda hoje nós temos no estado de Tocantins. Então, nós somos classificados pelo Ministério da Saúde como hiperendêmico. O que é isso? É que a gente tem uma população e dentro dela tem muitos casos. Além de pessoas, nós temos as pessoas na faixa etária menores de 15 anos. Então, a gente tem crianças adoecendo, que isso também é triste, né? Então, se não começar, imagine uma criança de 15 anos perdendo o movimento, não poder jogar bola, né, não brincar com os coleguinhas, porque ela não começou o tratamento. Se ela começar logo, né, como
você falou, ela já tem isso. Então, hoje é uma doença importante no estado pela questão da quantidade de casos. Ok. Mas que bom, eu fico feliz em contribuir, agradeço o convite e a gente espera que a nossa ação, né, nosso dia a dia, a informação, que a gente passe essa informação para os vizinhos, para os colegas, para a família, para que a gente realmente consiga diminuir e sair dessa situação hiperendêmica, né, dessa classificação hiperendêmica, que a gente consiga fazer o tratamento adequado dos nossos pacientes e diminuir os casos no nosso estado. Obrigada, doutora Letícia, e até uma próxima. Até a próxima.